Amém, Senhor. Só o Senhor que pode nos salvar de fato. Nós lemos isso ontem na Tua palavra e somos lembrados o tempo todo. A salvação vem do Senhor. E se, de alguma maneira, tristeza, angústia, qualquer situação vem roubar nossa firmeza, nossa fé, é só falar Seu nome, clamar pelo Teu nome e tudo é mudado, tudo é transformado pelo Teu poder, pela Tua graça. Por isso estamos aqui, Senhor, para continuar sendo alvo desse amor maravilhoso, essa misericórdia grande, enorme que tem nos alcançado. Pedimos que o Senhor nos abençoe a vida do Ulisses, agora que vai ministrar o nosso coração, que ele seja um instrumento do Senhor nesse instante. Assim nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Boa noite, paz de Cristo, meus irmãos. Vamos dar continuidade aos nossos estudos de quarta-feira. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a igreja atualizada na história, decisões da igreja no passado que afetam o presente. Nós já temos aí algum tempinho que estamos conversando, aprendendo mais sobre a história da igreja. E na última quarta-feira do mês passado, a gente falou sobre os períodos da igreja e começamos a falar sobre o primeiro período, que é o período da igreja primitiva. E falamos aqui que para estudar o período da igreja primitiva, a gente divide em subperíodos. A igreja primitiva, a gente também pode dizer que é o período da igreja apostólica, que vai da data da ascensão de Jesus, de 30 depois de Cristo, até a morte de João em 100 depois de Cristo, ou Anno Domini, como os historiadores eles costumam falar quando se refere ao Império Romano, a história, enfim. Então nós falamos naquela quarta-feira que podemos sistematizar o estudo da seguinte maneira, da igreja primitiva, os subperíodos. A igreja pentecostal, que aí vai da ascensão de Cristo, no ano 30, até a pregação de Estevão, no ano 35, Anno Domini. Depois, a expansão da igreja, que é o que nós vamos falar hoje de maneira rápida, que vai da pregação de Estevão, 35 depois de Cristo, até o Concílio de Jerusalém, em 48 ou 50 Anno Domini. E depois a gente tem o último subperíodo, que é a igreja entre os gentios, também reconhecido como Era da Sombra ou Era Sombria. Então hoje, nós vamos falar de maneira rápida sobre essa expansão da igreja, que vai da pregação de Estevão, que foi do ano de 35, depois de Cristo, até o concílio de Jerusalém, por volta de 50 a 48, segundo os historiadores. Bem, nós vamos encontrar detalhes sobre essa expansão da igreja, aonde? No livro de Atos. Para a gente buscar mais detalhes sobre todo esse período de expansão da igreja primitiva, nada melhor do que recorrer ao livro de Atos dos Apóstolos, que é o livro histórico que nós temos no Novo Testamento, que vai relatar muito bem como é que foi essa expansão da igreja, a ascensão da igreja, e como que ela alargou as suas tendas no mundo ali antigo do Novo Testamento. Mas antes eu vou, mais uma vez, orar e pedir orientação do Senhor nessa noite, para que o nosso estudo ocorra e caminhe da maneira que Ele desejar. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, porque nós estamos na Tua casa, nós estamos no templo para Te contemplar, Te adorar, ouvir a Tua voz. Te agradecemos, Senhor, Te agradecemos pela Tua santa palavra, que nos mantém firme, que nos mantém de pé, que nos alimenta. E toda a história que precisamos conhecer da igreja está nas Escrituras, Senhor. E eu agradeço porque nós fazemos parte dessa história. Nós te agradecemos porque estamos dando continuidade à Tua história, Senhor. Nesse momento, Pai, eu quero pedir para que eu diminua e que o Senhor cresça e brilhe neste lugar. Apenas quero ser como esse violão, Senhor, um instrumento, para que o Senhor possa dedilhar, tocar e fazer como o Senhor quiser. Que eu seja, Senhor, apenas como eu falei, um instrumento. E que o Senhor
fale ao nosso coração, fale ao meu coração. À medida que eu estiver compartilhando com os meus irmãos, aquilo que eu pesquisei, que eu estudei, que eu reli, que o Senhor fale também comigo, que o Senhor mexa comigo, que o Senhor mexa conosco, Pai. É o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Então, como eu falei para os irmãos, hoje a gente vai estar falando de maneira bem rápida sobre a expansão da igreja. Bem, depois, se os irmãos quiserem mais detalhes, como eu falei, no livro de Atos dos Apóstolos tem um relato bastante detalhado sobre como que a igreja foi se expandindo, e também tem livros de história da igreja muito interessantes que a gente pode depois estar buscando para ler com mais calma e se inteirar ainda mais sobre a nossa história, que vale muito a pena. Depois, se os irmãos quiserem, eu posso indicar o nome de alguns livros interessantes. Um dos livros que eu gostaria também de citar é o livro de Eusébio Cesareia, que é um pai da igreja, e ele escreveu um livro chamado História da Igreja Eclesiástica, e tem muita coisa boa lá, muita coisa que vale a pena a gente pesquisar, a gente ler, porque nos alimenta. Bem, nesse período de expansão da igreja, que começa na pregação de quem? De Estevão, e vai até o Concílio de Jerusalém, anos 50, a igreja ela precisou tomar algumas decisões, porque esse período, segundo a história nos fala que foi um período muito rápido, cerca de 15 anos mais ou menos, esse período de igreja primitiva, e eles precisavam tomar decisões. Aqueles primeiros homens, aqueles primeiros cristãos, aquelas pessoas que começaram a dar continuidade ao que Jesus ordenou de ir pregar o evangelho, eles tinham que tomar algumas decisões, e decisões rápidas. A primeira delas era o quê? Se eles iriam continuar sendo uma seita judaica, ou se eles iriam abrir as portas para alcançar o mundo. Por quê? A igreja primitiva, para aquele povo da época, era mais uma seita judaica que estava se levantando ali. E eles chamavam os nossos irmãos primitivos de pertencentes à seita do caminho, uma seita que iniciou com o Nazareno Jesus. E os nossos irmãos, eles precisavam parar e tomar essa decisão. Não queremos ser mais reconhecidos como mais um movimento religioso em Israel. Precisamos alargar as tendas, precisamos alcançar o mundo. Eram essas duas decisões principais. Sair do anonimato e alcançar as regiões circunvizinhas. Bem, só que para isso, eles precisavam romper limites. Por que eu digo romper limites? Porque a primeira igreja que nasceu ali no cenáculo, e na nossa quarta passada nós vimos que essa igreja foi chamada de igreja pentecostal, porque os irmãos estavam reunidos num lugar e de repente um vento impetuoso encheu aquele lugar e eles foram cheios, e eles começaram a profetizar, em falar noutras línguas. Eles se limitavam apenas a Jerusalém e as aldeias próximas de Jerusalém. Então, a igreja primitiva, ela estava limitada àquela região. E outra coisa também interessante, é que os membros daquela igreja, a maioria deles, aliás, todos, eles eram israelitas. E se não nasceram israelitas, eles eram adotados pelos israelitas, como aconteceu com os helenistas, com os gregos, que se simpatizaram pela religião judaica e acabaram se aliançando ao judaísmo. Essa igreja primitiva, limitada apenas a Jerusalém e as regiões circunvizinhas, elas falavam o idioma hebraico e aramaico. A maioria dos irmãos judeus, eles falavam aramaico, mas eles liam as escrituras em hebraico, o hebraico arcaico. E com isso, uma igreja em Jerusalém, limitada apenas aos israelitas, aos judeus helenistas, era uma igreja que eu entendo como uma igreja acomodada. Uma igreja que estava satisfeita, porque ela estava ali no canto dela, o Espírito Santo já tinha descido, eles começaram a experimentar do sobrenatural, do que Jesus havia falado para eles, e não havia um interesse de que se expandisse para outras regiões. E eu tiro uma lição disso.
Quando eu estava estudando isso aqui e lendo o livro de Atos, a lição que eu tiro dessa limitação é que uma igreja que se acomoda, ela vai dar margem para conflitos e conflitos internos. Uma igreja que se satisfaz com o ambiente ao qual ela está inserido e não deseja alargar as suas tendas, expandir a pregação do evangelho, se ela não tomar uma decisão de querer ir até os confins da terra e pregar o evangelho, ela vai dar margem para conflitos internos. Quando a gente aglomera, confina seres humanos em um ambiente fechado, é fato que daqui a 5, 10, enfim, quantos dias forem, eles irão entrar em conflito. Porque são seres humanos, seres nascidos em pecado, sujeito a falhas, a erros, temperamentos diferentes, pensamentos, ideologias diferentes, vai haver conflito. E foi o que ocorreu na igreja primitiva. A igreja limitada a Jerusalém, apenas aberta aos membros judeus, que falava apenas o hebraico, o aramaico, que estava acomodada ali naquela região, ela começou a entrar em conflitos internos entre elas. E aí surgem algumas questões que depois os irmãos podem estar lendo, em Atos capítulo 6, verso 1 até o 7, que vai relatar sobre problemas que eles encontraram na obra social da igreja, na ação social da igreja. Ou seja, a igreja, ela tinha uma responsabilidade, aliás, ela tem uma responsabilidade social de amparar os doentes, de amparar as viúvas, de amparar os pobres, e a igreja ali, ela tinha essa responsabilidade, ela estava atuando com essa responsabilidade social. Porém, eles começaram a entrar em conflito, por quê? Os judeus, como eu falei, os judeus gregos, também reconhecidos como helenistas, eles estavam sendo prejudicados nessa distribuição para o alimento, para atender às necessidades, eles estavam sendo prejudicados ali. E aí o que vai acontecer? A liderança da igreja, ela vai se levantar e escolhe 7 homens, e aí lá no texto de Atos capítulo 6, verso 1 a 7, vai estar relatando quem são esses 7 homens. A igreja vai levantar 7 homens, que esses 7 homens, eles serão responsáveis em estar dando a assistência para aquelas pessoas que estavam passando pelaquela situação, pelaquela necessidade. Dentre esses 7 homens, vai se levantar um jovem, e eu creio que os irmãos já estão sabendo de quem eu estou falando. Vai se levantar um jovem chamado Estevão. E a Bíblia nos fala que esse jovem Estevão era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. E esse jovem, juntamente com os outros 6, ele foi levantado para dar auxílio administrativo para a igreja. Porém, olha só que interessante, aquele jovem que foi outorgado para dar um auxílio administrativo, daqui a pouco, ele aparece nos capítulos adiante do livro de Atos, pregando o evangelho, ou seja, aquele jovem que foi levantado para ser um dos, entre aspas, administradores da igreja, juntamente com os seus 6 irmãos ali, ele começa a se destacar na pregação do quê? Do evangelho. Ele foi escolhido para um trabalho administrativo e depressa, muito rápido, ele se destaca como um pregador. E uma coisa interessante em Estevão, é que Estevão era uma pessoa de visão. Era uma pessoa que tinha uma visão macro. Porque Estevão, ele não olhava, assim como os outros membros da igreja, Estevão não olhavam para o limite. A igreja se limitava a Jerusalém. Estevão não olhava para esse limite. Estevão olhava mais para frente. Estevão olhava para os confins. E aí eu me lembro quando Jesus, em Mateus capítulo 28, ele fala, ide e ensinai e pregai o evangelho a toda criatura, e ele fala até onde? Até os confins.
Estevão, quando ele começa a pregar, quando ele se destaca pregando o evangelho, ele não se limita apenas aos judeus. Estevão começa a pregar o evangelho olhando para os judeus e olhando para quem? Para os gentios. Então eu vejo aqui Estevão com uma visão macro, com uma visão de evangelho para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro. Então, nós vimos aqui que a igreja primitiva está passando por decisões, tomadas de decisões. E a primeira decisão que eu vejo aqui, e Estevão vem para incendiar isso, é romper os limites, sair de Jerusalém e alcançar os confins. E esse jovem Estevão, que você vai encontrar, e você já leu e vai reler o texto lá no capítulo 7 de Atos, versículo 8 ao 59, Estevão ele se destaca como um grande pregador, um exímio pregador, cheio do Espírito Santo, com autoridade, com tremenda ousadia, intrepidez, com a pregação, com o discurso, com o ensinamento das Escrituras Sagradas, e Estevão ele se torna o primeiro mártir da igreja. Ele se torna o primeiro mártir da igreja. E no martírio de Estevão, a história nos conta, o livro de Atos nos conta, que havia um outro jovem que estava lá assistindo aquela cena. Os irmãos conhecem muito bem a história. Estevão começou a pregar o evangelho e ele dá um show de escritura sagrada, que ele vai do Antigo Testamento até os dias atuais ali da igreja. E aí acontece toda aquela cena, eles arrastam Estevão, jogam aquele jovem e começam a apedrejar, e ele vê os céus abertos, e ele louva o Senhor, porque o morrer, lá na frente Paulo vai falar que o morrer em Cristo é lucro. E diante daquela cena, imagine comigo agora, aquele burburinho, um monte de gente gritando, blasfemando, xingando Estevão, e havia um jovem ali, cheio de autoridade, chamado Saulo, que era um jovem culto, um jovem intelectual, que segundo as Escrituras, ele foi doutrinado, ensinado aos pés de um dos grandes professores da Torá da época, chamado Gamaliel. E Gamaliel era um homem de tamanha autoridade, por quê? Gamaliel, ele era discípulo de um grande mestre do judaísmo, chamado Hilel. E Gamaliel, ele ensinava os pensamentos de Hilel, que foi um grande ensinador da Torá, das Escrituras. E Gamaliel foi o instrutor, o tutor de Paulo, de Saulo. E quando Estevão estava sendo apedrejado, capítulo 8, verso 1, lá de Atos dos Apóstolos, Saulo ele estava ali consentindo a morte daquele jovem, porque Saulo ele tinha orgulho da religião dele, ele batia no peito com toda a alegria e certeza do que ele cria, e ouvir um outro jovem falando coisas que ferem, entre aspas, a religião dele, ele estava ali consentindo. Só que olha só que interessante, quando Estevão é apedrejado e morto, e Saulo vai e consente ali a morte de Estevão, os irmãos conhecem a história, esse jovem Saulo, ele vai se tornar chefe de uma terrível perseguição, contra quem? Contra os nossos irmãos, contra os cristãos, os pequenos cristãos, os cristãozinhos. Nós vamos ver mais na frente que esse termo cristão era um termo pejorativo, para chamar lá os pequenininhos, seguidores de Jesus, os cristãozinhos, de uma maneira pejorativa. E Saulo agora, ele vai se tornar o chefe para mandar matar aquele monte de maluco que está falando que o Jesus, o Nazareno, é o Messias. Quando acontece essa perseguição, o que vai ocorrer com a igreja que estava limitada a Jerusalém e as regiões circunvizinhas? Essa igreja, ela vai se dissolver. Ela se dissolve.
Porque a fúria de Paulo é tão grande em matar esses crentes, em matar esses hereges, que a igreja ela vai se dissolver. E nessa ocasião que a igreja se dissolve, ela vai se dispersar por vários lugares. E aí começa a expansão da igreja. E aí que a igreja começa a se expandir. Por quê? Com essa divisão da igreja, essa dispersão da igreja, vários pregadores do evangelho vão começar a se levantar, vão ser constituídos e vão começar a pregar e estabelecer igreja em vários lugares. E aí esses lugares nós vamos ver no livro de Atos, lugares considerados gentios, pagãos, como Jope, como Cesareia, Gaza, entre outros que o livro vai citar. Com essa expansão, com essa perseguição, nós vamos ver outro discípulo de Jesus se destacando, e esse discípulo chamado Filipe, ele começa a pregar para os samaritanos, que era um povo que os judeus não batia muito bem, o sangue não batia muito bem. E quando Filipe ele vai para pregar aos samaritanos, começa a haver também uma outra coisa, o fenômeno da expansão, que é o quê? Essa quebra de preconceito dos judeus entre os povos samaritanos. O evangelho agora, ele começa a romper barreiras, ele começa a quebrar paradigmas. E Filipe, ele estabelece uma igreja em Samaria, que mais na frente vai ser reconhecida por Pedro e João. E podemos considerar essa igreja de Samaria a primeira igreja fora dos círculos judaicos. O evangelho é para todos. O evangelho não era só para o povo judeu, é para todos. O evangelho é para mim e para você. O evangelho nos alcançou. Esse mesmo Filipe, depois ele vai pregar em Gaza, ele vai pregar em Jope, Cesareia e outras cidades gentias. E não só Filipe, mas Pedro vai pregar o evangelho, vai levar a palavra, ele vai se hospedar na casa de um homem chamado Simão, o curtidor, e isso para um judeu era bizarro, porque Simão, o curtidor, ele mexia com couro, ele mexia com coisas imundas para os judeus. E Pedro, sendo um judeu perroxo, ele joga por terra esse preconceito e leva a palavra para esse que outrora era um imundo. E assim a igreja ela se expande. E aí, fechando o nosso diálogo de hoje, o que eu aprendo aqui nessa lição, e eu já falei agora há pouco, é que Deus nos chamou para romper limites. Deus me chamou para romper limites. Deus não me quer apenas compartilhando um estudo aqui na presbiteriana. Deus não quer apenas que nós sejamos professores de EBD, ministros de adoração, louvor, apenas aqui. Deus quer que façamos isso, o Senhor quer que façamos isso, onde quer que Ele nos colocar, no nosso trabalho, na nossa escola, no nosso condomínio, na nossa casa. Fomos chamados para romper limites. E quando a gente revê a história da igreja, nós estamos aprendendo com essa história, que hoje, no século 21, nós que estamos aqui nessa quarta-feira fria e chuvosa, que nós fomos chamados para romper limites e sairmos da acomodação. E eu vou orar nessa noite pedindo para que Deus ele nos tire dessa acomodação. Eu sei qual é a minha acomodação, você sabe qual é a sua acomodação. E vamos orar nessa noite para que não precise se levantar uma perseguição para que a gente tome a atitude. Mas que o Espírito Santo nessa noite, ele quebre todos os grilhões e nos faça ir muito mais além, porque eu sei que Deus quer, o Senhor quer nos levar muito mais além, muito mais. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, porque quando a gente lê a Tua
palavra, a gente aprende demais, demais, a gente é alimentado demais. Isso é maravilhoso, Pai. Nessa noite, Senhor, queremos te pedir, Pai, quebra os grilhões que nos impede de ir mais além. Me tira, Senhor, da acomodação. Me tira, Senhor, desse aconchego. É muito bom, mas o Senhor nos chamou para ir mais além, para pregar, para ensinar, não com um vocabulário religioso, mas de forma simples, com as nossas atitudes, com o nosso jeito de ser. Leva-nos, Senhor, para onde o Senhor quiser. Faz das nossas vidas da maneira que o Senhor quer, Pai. Cada um de nós aqui tem talentos. Usa os talentos de cada um aqui. A Tua palavra nos diz que o Senhor liberou dom sobre a igreja. Em nome de Jesus eu peço para que cada irmão que está aqui, Senhor, que o Senhor possa, Pai, manifestar os dons, Senhor, na vida desses irmãos, nas nossas vidas, para que possamos cumprir a Tua vontade, a Tua perfeita e santa vontade, Senhor. Essa é a oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima quarta-feira, em nome de Jesus. Mas se quiser fazer pergunta para o professor, está aqui. Enquanto o Luiz estava falando, meus irmãos, eu anotei algumas coisas que eu acho interessante também somar com o que ele disse. É interessante observar nessa organização a gente chama de os primeiros diáconos, o capítulo 6 aí de Atos. Todo mundo foi chamado para pregar, todo mundo foi chamado para orar, todos nós somos chamados a ser úteis também, a atender as pessoas necessitadas, mas tem hora que precisa parar e organizar quem que vai fazer o quê, né? Então é isso que acontece ali, a gente aprende lá atrás, é isso. Algumas pessoas debocham da nossa igreja, às vezes brincam, né? Falam que a gente é uma igreja muito organizada. Não tem nada de errado ser organizado. Aí tem gente que fala, não, que a igreja presbiteriana é muito organizada, é muito burocrática, então isso atrapalha, isso é um entrave. Mentira. O próprio texto mostra que o Estevão, que foi eleito diácono, para ajudar na igreja ali, naquele grupo que se reunia, para não ficar um negócio mal dividido entre os irmãos, está pregando lá na frente. Aí você vai um capítulo para frente, no capítulo 8, né? No capítulo 7 ele está pregando, morre a pedrada, né? No capítulo 8, outro diácono está pregando. Você não atrapalha ninguém pregar. Ah, porque me colocaram numa função aqui que eu não posso, né? Estou limitado. Não está limitado. Você está tendo a oportunidade de servir dobrada, é isso que acontece. Quando a gente é colocado em alguma função, quando a gente é eleito para alguma função, a gente está tendo a oportunidade de servir dobrado, mas a gente não está isento das outras obrigações cristãs. Não pode estar. Né? Então a gente não pode ter essa desculpa. Ah, minha organização não atrapalha nada, função não limita a gente, né? Ah, porque eu sou presbítero, então eu só posso fazer isso. Não, para fazer isso, tem uma parte que você é obrigado a fazer, mas tem uma outra que você pode fazer também. É porque eu sou um diácono aqui na igreja, então eu só posso fazer isso aqui, eu não posso fazer. Pode fazer isso, pode pregar também, e se quiser morrer na pedrada também pode. Mas não é bom não. Deus nos abençoe. Irmãos, um bom restante de quarta-feira para todos nós.